Evangelho de João, capítulo 20. Esta é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Evangelho de João, capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 19. Depois eu peço que os irmãos deixem a Bíblia fácil aí, que conforme a gente for falando, eu gostaria de verificar com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus, tá bom? Vocês me auxiliam aí? Tudo bem? Deixem a Bíblia fácil aí para a gente manusear ela, tá bom? João 20, versículo 19. Os irmãos encontraram? Diga amém. Amém. Diz assim, preste atenção na leitura, ó. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou-se Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Verso 24. Agora, redobre a atenção. Ora, Tomé, um dos 12. Quem? Tomé, um dos 12. Chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a quem? Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Vamos orar um minuto? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fale conosco nessa noite, Deus, por intermédio dessa palavra. Usa a minha vida para a glória do Teu nome. Esclareça esta palavra ao nosso coração, Deus. Fale com o Teu povo, com a Tua igreja nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meus irmãos. Deixa a Bíblia aberta aí neste livro que a gente acabou de ler. O que eu quero frisar com vocês aqui é a partir do 24, tá bom? A partir do verso 24. Deixa eu ver se é o 24, peraí, desculpa. Isso, a partir do 24. Mas eu li do 19 em diante para dar um contexto, para vocês entenderem o que está acontecendo nessa passagem aqui, tá? Redobre a atenção, essa palavra está no meu coração há uns dias, tá? Meus irmãos, essa palavra, esse texto que a gente acabou de ler, ele está narrando
a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Todos nós sabemos que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, não é isso? Conforme ele falou, conforme o relato da Bíblia está aqui falando. Quando ele ressuscitou, no domingo pela manhã, ele apareceu primeiro às mulheres, não foi isso? Se você ler o capítulo 20, os primeiros versículos, você vai ver que ele aparece às mulheres. E depois, quando a gente chega no verso 19, ele aparece a quem? Aos discípulos, né? E depois, mais à frente, ele vai aparecer a Tomé. Tomé, ele é conhecido pelos crentes, pelos cristãos, como um homem incrédulo, não é isso? Tomé é o homem que tem falta de fé. Por quê? Porque os discípulos viram Jesus ressurreto dentre os mortos, e conforme narra a partir do versículo 24, eles chegam para Tomé e falam, o Jesus, Tomé é um dos 12 discípulos, tá? Tomé é um dos 12 discípulos, junto com Pedro, Tiago, João, e André e os demais apóstolos. E quando eles falam assim para Tomé, Jesus ressuscitou, o Cristo está vivo, conforme ele tinha falado. Tomé aparece em cena e ele faz o quê? Ele duvida. Ele fala, se eu não ver os buracos, as suas mãos, as marcas dos cravos, dos pregos, e se eu não ver o buraco do lado do seu corpo, se eu não ver a marca da lança que o transpassou, o que ele fala? De maneira nenhuma o crerei. Então Tomé, esse texto que a gente acabou de ler aqui a partir do verso 24, é o que ganhou destaque na vida de Tomé. E o Senhor chega diante dele quando aparece para Tomé e diz, Tomé, não seja você um incrédulo, um descrente, seja um crente, tenha fé. Deixa eu só perguntar aqui para os irmãos, hoje é culto de ensinamento, eu gostaria de ensinar para vocês, quantos acham que Tomé estava errado aqui com sua posição? Quem acha que Tomé se posicionou de maneira errada? Ou pelo menos quem acha que só Tomé tinha essa dúvida? Vamos conversar hoje? Vamos fazer diferente hoje? Quem acha? Pode falar, levantar a mão pelo menos. Alguém acha que Tomé estava errado? Alguém critica Tomé pela sua posição? Alguém ousa a falar? Se fosse você no lugar de Tomé, o que você faria? Como que você se posicionaria? Ou será, outra coisa, será que foi só Tomé que teve dúvidas? Só foi Tomé que foi descrente? Porque aqui não mostra que os discípulos não teve fé, né? Daqui a pouco eu quero mostrar algo diferente para vocês também. Será que Tomé estava errado? Ou pense comigo, vamos lá. Alguém chega em você e fala assim, aquela pessoa lá que viveu com a gente durante 3 anos e meio, pregou, ensinou, ele ressuscitou, ele está vivo e apareceu para nós. Vocês acreditariam? Ele está vivo, ele está andando, falou com a gente, está aqui no nosso meio. Pensa. Porque é isso que está acontecendo aqui. Jesus morreu, foi pregado na cruz, uma lança furou o seu lado direito, do corpo. Ele foi enterrado. Só que no domingo de manhã ele ressuscitou e apareceu. E alguém chega de você e fala, fulano está vivo. E aí? Você acreditaria? Você teria fé para acreditar nisso mesmo? Pense aí. É sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês aqui, nessa noite. Se a gente tem fé mesmo, ou se a gente às vezes duvida, como Tomé. Como será que a gente se posiciona? Tá? Vamos lá, primeira coisa. Não deixe a dúvida prejudicar a tua fé. Veja o verso de número
25. 25, olha. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Às vezes, a dúvida, ela pode prejudicar a nossa fé. Então a gente precisa tomar um certo cuidado, a gente precisa se policiar, porque a dúvida em excesso pode acabar fazendo de nós pessoas descrentes. Aquelas pessoas que ficam procurando, no linguajar do mundo, diz assim, pelo em ovo. Ah, mas se eu não ver, eu não creio. Eu tenho que ver para quê? Eu só acredito se eu... A dúvida, às vezes, é natural, meus irmãos. Vamos ser sinceros. Às vezes, quando Deus fala com você algo que você olha e você fala: não, Deus, isso, humanamente falando, Senhor, não, isso é impossível. Não, isso não pode ter vindo de Deus. Não, isso não vai acontecer. Você não tem dúvida às vezes? Ou não? Às vezes não paira no seu coração a dúvida? Ou será que foi só Tomé? Não, eu só vou crer quando eu ver Deus fazendo um milagre. Você já viu pessoas assim, meus irmãos? Então, algumas pessoas precisam duvidar antes de crer. Primeiro ela duvida, e depois que acontece, daí ela vai crer. Só que a fé não é assim. A fé você não vê e depois você crê. O maior versículo bíblico que fala sobre fé, Hebreus 11, e versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não podem ser vistas, e a prova concreta daquilo que a gente não vê, mas vai acontecer. A fé é isso. Então, tem crentes assim, que eles duvidam e só acreditam quando vê acontecendo. E eu estou falando, meus irmãos, de crente. Eu conheço crente, eu não estou falando aqui coisas que alguém me contou. Eu conheço de crentes que se dizem, que se julgam ser salvos no Senhor. Eu sou salvo em Cristo, eu vou morar no céu. Mas quando a gente conta para ele assim, o mar um dia se abriu e se formou duas paredes e o povo passou em pé enxuto. Ah, mas se eu não ver, eu não acredito. Não, mas peraí. Outro dia eu vi um crente falando: mas peraí, como que é essa história aí, pastor? O homem foi engolido por uma baleia, por um peixe? Não, isso aí, não, eu acredito em outras coisas, mas isso aí não dá para acreditar. Algumas histórias bíblicas, pastor, não dá para descer. Tem crente, você sabia que tem crente que se considera salvo assim? Que duvida de tudo? Ah, não, peraí. O machado flutuou. Peraí, como é que o ferro vai flutuar sobre as águas? Tem pessoas que precisam ver acontecendo. E depois que ele vê acontecendo, daí ele crê. Daí ele acredita. E tantos outros fatos, tantos outros relatos bíblicos. O filho daquela moça que Eliseu servia, Eliseu que ressuscitou o filho da moça a qual ele servia. Eliseu deitou-se sobre o menino e o menino voltou à vida. Não, pastor, mas eu não conheço ninguém que morreu e que ressuscitou um dia. Então tem pessoas que é assim, que só acredita se vê. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com essa dúvida em excesso. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque a dúvida em excesso, e quando a gente não vai atrás de tirar a dúvida,
pode acabar se tornando ou nos fazendo uma pessoa apenas teimosa. Sabe aquela pessoa teimosa que leva um estilo de vida teimoso? Você fala, você comprova para ele com fatos concretamente palpáveis, até mesmo muitas das vezes, mas mesmo assim ele prefere continuar levando uma vida de teimosia. É preciso às vezes fazer como Tomé. Eu não julgo Tomé, porque Tomé ele ficou com a dúvida, mas ele fez o quê? Ele foi tirar a dúvida. Porque o problema que eu estou falando aqui é de pessoas que ficam duvidando, mas não vão em busca de a sua dúvida ser sanada, ou não querem ter a sua dúvida sanada, mesmo sendo... Um exemplo bem simples aqui, assim, ó. Quando a polícia vai reconstituir um crime, ela não consegue trazer de volta ali o fato acontecido, mas através de estudos, de comprovações científicas, ela consegue condenar um criminoso, mas ela consegue fazer com que aquele fato aconteça novamente. Ela pode voltar na história, entrar dentro daquela sala, voltar no tempo e ver aquela pessoa cometendo crime. O que a polícia, o que o investigador vai atrás? Ele vai atrás do quê? Dos fatos. Ele vai atrás dos estudos. Ele vai reconstituir a cena do crime. E Tomé está fazendo, ele está com dúvida. Só que o interessante, o que me cativou em Tomé é que ele vai tirar a dúvida. E quando ele tira a dúvida, ele se torna uma pessoa diferente. Ele se torna um homem diferente. Um grande problema que eu estou combatendo aqui é de pessoas que duvidam e não vão atrás de ter as suas dúvidas sanadas. E muitas das vezes, mesmo sendo comprovado a veracidade da história, do fato, elas preferem levar uma vida de descrença. E isso é um perigo, meus irmãos. Principalmente quando o Senhor fala, e estes sinais seguirão quem? Os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome farão milagres e obras maravilhosas. E se porventura beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Mas a gente fica assim meio que na dúvida. Mas como assim, Senhor? Como assim, Senhor? Isso é um problema. E Jesus condena este estilo de vida. Você quer ver comigo? Volte a sua Bíblia lá em Mateus. Vamos passear no Evangelho. Mateus capítulo 13. Olha o que diz. Mateus capítulo 13 e versículo de número 54. Olha aí, Mateus 13. Vamos ler junto aí. Mateus 13, 54. Olha o que aconteceu aqui neste cenário. Ó. Mateus 13 e o versículo 54 e depois Mateus 11. Mateus 13, 54. Todo mundo achou? Diga amém. Amém? Olha só o que diz aí, 54. Ó. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? 57. E escandalizavam-se neles. Olha só agora. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra na sua pátria e na sua casa. Olha agora o 58, ó.
e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A falta de fé, olha o que está falando, impede o Senhor de operar milagre em nossas vidas. Um estilo de vida teimosa, um estilo de vida sem fé, impede o Senhor de fazer milagre. Olha o que está te falando no 58, ó. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A falta de fé, a dúvida em excesso tem sido prejudicial à vida espiritual de muitas pessoas. E eu estou falando de pessoas que se consideram crentes, salvas em Cristo Jesus, que se consideram que um dia vão morar no céu e não conseguem acreditar nos milagres, nos fatos narrados pela Bíblia. Vamos voltar um pouquinho, volta aí uma página na sua Bíblia, aí, lá no capítulo 11 agora. Capítulo 11, o versículo 20. Olha só o que está escrito, vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Mateus capítulo 11, versículo 20. Olha só. Vocês acharam aí? Mateus 11, verso 20. Acharam? Vou esperar a diaconisa Márcia achar ali. Mateus 11, 20. Olha o que está escrito. Eu vou ler calmamente. Ó. Então começou ele a lançar em rosto as cidades de onde se operou maior parte dos seus prodígios ou não se haviam arrependido, dizendo: ai de ti, Gorazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que teriam se arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, será abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma se tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus está condenando essas cidades porque eles viram os milagres, os sinais e os prodígios e não se arrependeram. Olha o que ele está falando. Se no meio de vocês, Cafarnaum, tivesse sido operado os milagres, aliás, e em Sodoma tivesse operado os milagres que foram operados no meio de vocês, eles estariam até hoje. Olha o que ele está falando. E no dia do juízo final haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades que não se arrependeram, mesmo vendo os milagres. Então a dúvida pode ser prejudicial para a nossa fé, quando nós não vamos atrás da comprovação dos fatos. Segunda coisa, vamos lá. A sua fé, escuta isso aqui. A sua fé pode ser comprovada. A nossa fé pode ser comprovada, meus irmãos. Sabia disso? Que pode ser comprovada. A nossa esperança pode ser comprovada. No versículo 27 do Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 27, o que Tomé fez? Ele comprovou a sua fé. Ele comprovou aquilo que ele estava duvidando. Então, ou seja, aquilo que muitas das vezes nós duvidamos pode ser comprovado. Olha o verso 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado.
Não seja incrédulo, mas um crente. Então, do que Tomé está duvidando? Que Jesus ressuscitou. Tomé está com dúvida, não é? Os discípulos falaram, Jesus ressuscitou. Mas ele, não, eu só vou crer se eu ver. Eu só vou ter fé se eu ver os furos da sua mão. Se eu ver os furos do seu lado. Então a nossa fé pode ser comprovada. Tem pessoas que pensam que os crentes são bobinhos, que acreditam em historinha da carochinha. Tem pessoas que falam assim, os crentes são bobinhos, que ficam acreditando nessas histórias da carochinha aí. Uma baleia engolir o homem, o mar se abrir, o morto ressuscitar. Meus irmãos, nós não somos bobos não. Tem pessoas estudadas no nosso meio. Tem doutores, tem intelectuais. Eu conheço pessoas que têm faculdades. Eu mesmo, eu estudei, eu fui atrás. Não engrandecendo e soberbecendo, para com isso. Mas nós não estamos aqui sendo enganados, acreditando em qualquer historinha. Você pode comprovar. Você pode comprovar facilmente. Olha um exemplo simples aqui. A ciência, de uns anos para cá, descobriu que a Terra é redonda. A Bíblia já fala isso há anos. Há séculos. A ciência, a medicina descobriu que o corpo humano ele tem componentes do barro. O nosso corpo humano ele tem as mesmas, as mesmas substâncias que fala, a substância do barro. A ciência, a medicina descobriu. A Bíblia já fala há anos que o homem foi feito do quê? Do pó da terra. Do pó da terra. Então, meus irmãos, a nossa fé pode ser comprovada. Você quer ver um outro exemplo simples? O dilúvio. O dilúvio. Vai atrás para você ver. Chega na sua casa e dá um Google. Foram encontrados pelos arqueólogos fósseis de peixes em montanhas, aqui mesmo no Brasil. Pesquisa na sua casa isso. Como que um peixe vai parar em uma montanha? Animais que, humanamente falando, seriam impossíveis de subir, escalar montanhas, foram encontrados fósseis de animais em cima da montanha. O dilúvio é facilmente comprovado. A passagem do Mar Vermelho, isso é facilmente comprovado. A existência de Moisés, existem fatos que comprovam. Pessoas que estudaram, que foram atrás de comprovar se os fatos bíblicos de fato realmente aconteceram. Outro exemplo simples, as cidades que são citadas na Bíblia, até hoje muitas delas existem. Jerusalém, Roma, Grécia, o Jardim do Éden. Você sabia que ele é comprovado que ele existiu aqui na terra, o Jardim do Éden? Os 4 rios que fala lá em Gênesis, aqueles 4 rios que o Jardim do Éden está em volta, esses rios existem até hoje lá no Iraque e aos mesmos nomes. O problema é que a gente não vai atrás. O problema é que a gente não vai comprovar os fatos. Eu não estou aqui sendo enganado. Eu não estou aqui acreditando na história da carochinha. Por quê? Não é porque o cristianismo é a melhor religião que existe. Não. A melhor religião é o cristianismo. Não, sabe por quê? Pelo menos eu decidi. Porque os fatos apontam para a única verdade. Toda a verdade aponta para Cristo. Toda a verdade aponta para Cristo. E eu não estou aqui como um bobinho que acredita em qualquer coisa. Porque Jesus, ele é o caminho, a única verdade, a única vida. E toda a verdade aponta para Cristo. E deixa eu te falar uma coisa muito séria. Deus não quer que ninguém fique caminhando com Ele com dúvida, não. Esse turbilhão, né, aquele louvor que a Mili gosta,
esse turbilhão de dúvida que você tem no seu coração, vai atrás. Tire suas conclusões você mesmo. Cada um de nós precisa tirar as nossas conclusões como Tomé. Eu não julgo Tomé, porque quando a dúvida bateu, ele foi atrás. Não, eu quero saber, eu quero ver mesmo se ele ressuscitou mesmo. Eu quero comprovar a ressurreição de Cristo. Eu quero colocar a mão. Então vai atrás. Ó, na matemática, quem lembra, faz muitos anos, quem lembra isso? Quando a gente fazia uma conta e a gente tinha um resultado, não era? A gente queria saber se aquele resultado era verdadeiro. O que a gente fazia? Você lembra disso? Isso, Juliana, fantástico, nota 10. A gente tirava a prova real. Vamos lá, a continha básica, ó. 53 mais 64 são 117. Como eu sei que esse resultado é verdadeiro? Eu tiro a prova real. Eu faço a conta ao inverso. Eu coloco 117 menos 64. Vai ter que dar 23. Então quando você faz uma conta e ela dá um resultado, você faz ela ao contrário, conta demais, você faz ela de menos, você soma com o número de baixo, ela vai te dar exatamente o resultado. E quando você tiver dúvida de alguma coisa, vai atrás de tirar a prova real. Não fique com esse turbilhão de dúvida, de questionamento dentro de você, porque Deus não quer caminhar com pessoas que ficam duvidando. Senhor, eu estou aqui, Senhor, mas aquilo lá, Senhor, eu não acredito, Senhor. Porque tem crente, meus irmãos, que fica metendo pau nos personagens bíblicos. Você deve conhecer alguém. Tem gente que lasca o pau de Tomé, não é? Tem até um hino, para quem é antigo aí da minha época, tem um hino que não deu tempo de eu pesquisar no Google, que fala sobre Tomé. Tomé, seja crente não incrédulo. Vocês lembram daquela passagem que eu preguei aqui sobre Gideão, dos 23 mil que voltaram para trás? Eu penso que esses personagens bíblicos aqui, pelo menos eles foram sinceros. Eles foram sinceros. Quando Gideão gritou, quem for covarde, quem for medroso, que volta. Eles foram mais corajosos do que muitos crentes que são medrosos, são covardes e continuam caminhando. Porque quando vem a situação, eles se acovardam, eles não tomam a frente, não vão para a peleja. Tem gente que não vai atrás de tirar sua dúvida, fica aqui metendo o pau, lascando o pau em Tomé e tem um monte de dúvida. Só não assume publicamente como Tomé. Tomé é mais corajoso do que eu e que você, porque Tomé assumiu. Ele, Senhor, eu estou com dúvida. Eu vou atrás de tirar a dúvida. Eu quero colocar a mão para ver se é verdade. E a gente fica lascando o pau nos discípulos. A gente lasca o pau nos apóstolos. Eu gostaria de ver a gente um dia lá no céu com eles. Eu gostaria de ver pessoas que lascam o pau em Jacó. Mas será que Jacó foi mesmo enganador, meus irmãos? Será que a gente não leu a história um pouco distorcida ou contaram para a gente a história meio distorcida? A gente só pode lascar o pau em alguém quando as nossas atitudes forem melhores que as deles. Muitas das vezes nós somos iguais ou piores, porque eles assumiram. E às vezes a gente fica, eu não estou encontrando a palavra certa aqui, a gente fica com as nossas dúvidas, os nossos pecados em oculto. Davi só colocou para fora. Tem um monte de crente adúltero com os pensamentos, mas não externa. Davi externou e se arrependeu. E tantos outros personagens bíblicos, tantos outros, né? Mas pelo menos eles foram atrás, e muitos deles comprovaram aquilo que eles tinham dúvida, como é o caso de Tomé. Muitos deles se arrependeram quando erraram, e os crentes às vezes lascam o pau, mas lasca a lenha, lasca a língua, e às vezes são piores, porque crentes ficam na presença de Deus a vida inteira, duvidando dos relatos bíblicos, e continuam caminhando. A última coisa para a gente
Finalizando, a sua dúvida deve levar você a crescer. Quando eu tiver uma dúvida e eu for atrás dela, de tirar a dúvida, essa dúvida tem que me fazer crescer. Crescer. Porque o Evangelho é o quê? Nós nascemos de novo, não nascemos? Estamos crescendo aos pouquinhos, né? Então a dúvida, ela só é válida quando ela me faz crescer. Porque é o caso de Tomé aqui. Quando Tomé tirou a dúvida, olha o que ele falou: Senhor meu e Deus meu. Agora eu acredito, a minha dúvida foi tirada. Eu caio de joelho e reconheço que o Senhor é o meu Deus e o meu Senhor. Então a sua dúvida deve levar você a desenvolver intimidade, a desenvolver crescimento espiritual, conforme diz a Bíblia. Mas antes, crescei na graça e crescei no conhecimento do Senhor. É hora da igreja crescer, é hora da igreja se aprofundar no relacionamento com Deus. Está na hora da gente virar adulto, deixar de ser menino na fé. Está na hora de você mesmo ir atrás desse seu turbilhão de questionamentos, de dúvida, de incertezas no coração. E quando elas forem comprovadas, permita que a sua dúvida te faça crescer, te faça ser um crente melhor, te faça você servir a Deus em espírito e verdade, te faça você fazer como Tomé, reconhecer que Ele é o teu Senhor e Ele é o teu Deus. Agora a gente lasca o Paulo e Tomé, conforme eu falei, né? Será que foi só ele que duvidou? Vamos ver esse mesmo relato um pouquinho mais para trás. Volte a Bíblia aí. Vamos lá para Lucas capítulo 24. Lucas 24, o último capítulo de Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao 12. Deixa eu ver se eu tenho um tempo ali. Eu não tenho muito tempo. Vocês aguentam um pouquinho aí? Dá para aguentar a gente concluir esse terceiro tópico? Capítulo 24, versículo 1. Olha o que está escrito. Ó. Capítulo 24, versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E chegando, achando a pedra do sepulcro removida, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, e a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com veste resplandecente. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, abaixando elas o rosto ao chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente dentre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, olha só agora, anunciaram todas essas coisas a quem? Aos 11, e todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, e as que diziam estas coisas aos apóstolos. Olha o 11. E as suas palavras lhe pareciam como desvalho. E não... Quem que não creu? Quem que não creu? Ó, as mulheres, Jesus ressuscitou. Elas vão e falam para os 11 apóstolos, eles não creram.
Agora, ainda em Lucas 24, vai lá para o 36 agora. Lucas 24, vai lá para o 36. Olha o 36, olha. Lucas 24, 36. Olha isso aqui agora, ó. Posso ler? Vamos lá, ó, 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Olha só o 41 agora, olha o 41, presta atenção. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhe: tendes alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, um favo de mel. E o tomou e comeu diante deles. Jesus apareceu para todos os discípulos, e mesmo assim eles não creram. Não é que João está errado, é simplesmente assim se explica. Quando duas pessoas presenciam o mesmo fato, cada um vai narrar o fato de uma forma, de uma maneira. Nunca os relatos vão ser iguais. Um vai ver uma coisa que o outro não viu, o outro vai detalhar mais a situação. E assim que se comprova uma verdade, quando a polícia ela para alguém e ela coloca as pessoas de campo, ela vai perguntar para um e vai perguntar para outro. Se as conversas divergirem, isso aponta para a verdade. Se ambos falarem a mesma coisa igualmente, detalhadamente, de tipo de vírgula por vírgula, detalhe por detalhe, isso aponta para uma mentira. Então o que eles estão narrando aqui é isso mesmo. E o que eles estão narrando aqui é coisa que um viu e o outro não observou. Lucas está observando que todos não creram. E ele está narrando. Agora, Marcos capítulo 16. Vamos lá, Marcos, volte no Evangelho aí. Marcos capítulo 16, vamos lá. Capítulo 16 e o versículo 1. Eu vou ler para ganhar tempo, ó. Isso mesmo, Marcos capítulo 1, versículo de número 1. Ó. E dali dos 2 dias, era Páscoa, festa dos... Não, 16, desculpa. E eu finalizo aqui. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam uma às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que as portas estavam removidas, que a pedra estava removida. Era ela muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém ele lhe disse: não vos assustei, buscai Jesus o Nazareno, que foi ressuscitado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis que o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o verei, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado de manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios,
e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, olha só, não o creram. E depois se manifestou-se outra vez, a dois deles que iam do caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Se liga no 14 agora. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressurreto. Eu acho que está bem comprovado isso aqui, não está? Que todos os 11 duvidaram, está ou não está? Está bem comprovado. Jesus lançou no rosto de todos os 11 a dureza do coração, porque não acreditaram. Vou fechar tudo aqui, meus queridos, porque o meu horário já se foi. Deixa eu falar algo muito importante para vocês aqui. A ressurreição de Jesus Cristo é o fato mais importante da história do cristianismo. Sabe por que existe igreja? Porque Jesus ressuscitou. Sabe o que Paulo falou? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa esperança. Só existe banda porque Jesus ressuscitou. Só existe obreiro, pastor, grupo de irmãs, grupo de jovens, porque a nossa fé está embasada na ressurreição de Cristo. E isso é comprovado. Isso é comprovado. Porque Paulo, eu não tenho tempo para trabalhar isso com vocês aqui. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim, ó: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança e é vã a nossa fé. Ele tanto ressuscitou porque ele foi visto por 500 pessoas. Ele foi visto pelos apóstolos. Aí ele fala assim, ó, e muitos desses 500 homens, essas pessoas que viram Cristo, vivem até hoje. E por último, Cristo apareceu para mim. Quando você vai no túmulo de qualquer pessoa, está escrito lá assim, ó: aqui restos mortais de Buda, de Maomé, aqui restos mortais de fulano, ciclano e brotano. Quando você vai no túmulo de Cristo, está escrito: não está aqui, ressuscitou, está vivo. A história do cristianismo está embasada na ressurreição de Cristo. E Paulo diz que ele ressuscitou, também um dia nos ressuscitará. Ele vai ressuscitar o corpo de todos que morreram. E os crentes, oh glória a Deus, isso é muito meu coração, terão um corpo igual ao dele, porque João falou: assim como ele é, assim também o veremos. Se você não percebeu isso, o texto diz que a porta estava fechada. E a porta fechada, Jesus atravessou a parede e disse: paz seja convosco. Por 2 vezes diz isso. Passou-se 8 dias, quando ele encontrou com Tomé, novamente as portas fechadas. E ele entrou na casa, porque quando Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. E este é o corpo que nós receberemos, um corpo que não almeja o pecado, um corpo glorificado. E os maiores estudiosos da Bíblia acreditam que este corpo, ele terá acesso tanto ao céu quanto à terra. Será um corpo que não é limitado. Esse corpo poderá comer como Jesus comeu ou bebeu. Você pode dar um glória a Deus por isso. Jesus ressuscitou, e isso é comprovado, documentado. Isso é um fato. Isso é um fato inegável. Todos os outros relatos de ressurreição é tudo embasado na morte de Jesus, de outras pessoas, de outras histórias que contam que outros líderes religiosos ressuscitaram. Tudo isso por causa da ressurreição de Cristo. Então permita que a sua dúvida
faça você crescer na fé, faça você amadurecer. Estude a palavra de Deus, vai atrás, quando você tiver dúvida, não fique com dúvida, corra atrás, estude mesmo, pesquise, seja um exímio estudioso da palavra de Deus. Não fique como muitos caminhando com dúvida, mas permita-se como Tomé, de crescer na fé e dizer: Senhor, não é possível, tudo aponta para o Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu caio de joelho diante dos fatos consumados, Senhor. Não é que o cristianismo é a melhor religião, é porque tudo aponta para Cristo e não estamos sendo enganados. Volto a falar e friso isso. Tudo aponta para o cristianismo que é verdadeiro. Amém, meus irmãos? Deus abençoe as nossas vidas no nome de Jesus. Senhor, abençoe os teus servos, os teus filhos nessa noite. Leva-os em paz para o seu lar, para a tua casa. Senhor, que possamos crescer na graça, crescer no conhecimento, que possamos tirar as nossas dúvidas quando ela pintar em nossos corações, Pai. Não permita que andemos com dúvidas, Senhor, mas que possamos ser como Tomé. Eu quero ir atrás, eu quero comprovar sobre o meu Jesus, sobre o fato, e quando isso, Senhor, for comprovado, que possamos crescer, se aprofundar para exaltar e para glorificar o teu nome. Amém e amém.